a Deus, é com muita alegria que eu vos saldo com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero levar até você a palavra que está no livro do profeta Isaías, no capítulo 45, no versículo 2. Mas antes eu quero fazer um convite para você. Quer aprender mais um pouquinho da palavra de Deus? Você vai encontrar abaixo no link todas as informações necessárias para se inscrever na Faesta Academia. E não esqueça de deixar o seu gostei, se matricular. Isso é muito importante. Que o Senhor te abençoe e fique abençoado com a pregação da palavra, que diz assim: eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortos, quebrarei as portas de bronze, despedaçarei os ferrolhos de ferro. Que palavra, né? E nós ficamos contentes ao ouvir essa palavra. Quantas vezes nós estamos em nossas igrejas e o pregador lê isso aí e nós ficamos contentes, alegres, satisfeitos. Mas, meus irmãos, esta palavra, em primeiro plano, Deus falou para quem? Para um homem que não era crente, era idólatra, não adorava a Deus e nem cria em Deus. Era Ciro, o grande, o conquistador. A promessa literal era para ele. Por quê? Porque através de Ciro, que era o rei da Pérsia, ele libertaria e libertou o povo de Israel daquele cativeiro. Mas agora vamos trazer o versículo 2 para nós. Leia, ouça, que eu vou ler de novo. Eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortos, quebrarei as portas de bronze, despedaçarei os ferrolhos de ferro. Então vamos ver com dificuldade, meus irmãos. Caminho torto. Caminho torto é difícil de caminhar. Portas de bronze e ferrolhos de ferro. São promessas. Promessa que nós se apoderamos pela fé nesta promessa. Apodera-te, meu irmão, minha irmã, pela fé desta promessa. Que o Senhor vá adiante de ti. Oh, que coisa! Teus caminhos ficarão aplainados. Há momentos. E nós temos escutado tanto testemunho de crentes. O irmão está procurando um emprego e precisa do emprego porque em casa já não tem mais nada. E chega na porta, bate, e lá o responsável diz: olha, não tenho vaga. E assim. Mas nós temos uma história de um irmão que estava aflito. A porta fechava. Ele batia numa, batia noutra, não dava. E o Senhor disse, passou numa e estava uma placa assim, não tem vaga. E isso é história real que a gente escuta nos púlpitos, viu, meus irmãos? Mas o Senhor disse, entra, que eu daria vaga. E ele bateu. E ele entrou. E sabe o que acontece? Realmente a placa estava certa. Mas tinham despedido alguém. E agora tem uma vaga. Só que não houve tempo de tirar aquela placa. O irmão confiando, porque ele confiou que o Senhor falou, eu vou adiante de ti e abrirei portas. E abriu portas. Ele pegou emprego. Que Deus maravilhoso, né, meus irmãos? Talvez aconteceu alguma coisa com você. Talvez você tenha escutado um testemunho diferente, porque Deus tem todo o poder, meus irmãos. Ele opera maravilha, Ele faz como Ele quer. E depois nós encontramos outra coisa. Quebrarei as portas de bronze. Oh, meus irmãos, portas de bronze, eram aquelas portas que naquelas grandes muralhas ele tocava, que não adianta nada. Mas o Senhor disse, eu vou quebrar, eu vou fazer um meio. Ciro não podia invadir Babilônia, porque as portas eram poderosas, os muros de Babilônia eram poderosos. Mas sabe o que acontece?
Eles, através de seus engenheiros, eles desviaram o curso do rio, que uma parte do rio passava por dentro da cidade. E quando Babilônia está numa orgia, numa festa, e apareceu até aquela mão escrevendo, foi o momento que eles fecharam a água, desviaram, e as tropas de Ciro entraram na cidade. Ali já não era Ciro que estava direto, mas era o subalterno dele, Dário, né? O rei foi morto. E, para todos os efeitos, a porta de bronze foi quebrada. Meus irmãos, vamos confiar no poder de Deus, que Ele promete e faz. A palavra tem várias promessas. Aqui é uma promessa. Você está precisando, se apodere por promessa dela. Ainda diz também, e as portas não se fecharão diante de ti. E a palavra nos diz, e despedaçarei os ferrolhos de ferro. Parece que não tem jeito, não dá jeito. Os ferrolhos são de ferro, não tem jeito. E quanto nesse mundo cristão em geral, irmãos, trancados, digamos, tem uma história ou várias, lá na China, que persegue muitos crentes. Um pastor preso na prisão. E Jesus chegou e libertou. E ele começou a pregar em outro lugar. E ninguém sabia como. E nós temos mensagem na palavra. Tá Pedro ia morrer no dia seguinte degolado. As portas estavam bem guardadas. Portas de ferro também na cadeia. Guarda e tudo. Mas o anjo do Senhor, aleluia, ele chegou e deu uma grande luz. E Pedro pensou até que estava dormindo. E vai Pedro acompanhando o anjo, abre uma porta, abre outra. E os guardas ficaram todos dormindo. Até que chegou no lado de fora. Quando chegou no lado de fora, o anjo apareceu. Aí ele entendeu, o Senhor mandou meu anjo. E ele bateu na porta lá dos crentes que estavam orando por ele e nem acreditaram. Mas acontece nossa, estão orando para libertar, o homem chega, Jesus libertou e não acreditaram. Deus é aquele que tem todo o poder, meus irmãos. Se apodere pela fé. Eu estou trazendo essa palavra para fortalecer a fé, para dar entusiasmo, dar alegria da esperança, porque Deus tem todo o poder e opera maravilha. Que o Senhor vos abençoe. Fique na dependência do Senhor. Quando uma porta se fecha, ele abre outra maior, porque ele tem todo o poder. Eu vou orar. Se você tem tempo e quiser orar, venha orar comigo. Santo e eterno Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Tu tens todo o poder, Senhor, e é contigo, e é pela graça Tua, operação do Espírito Santo, que eu estou pregando neste momento. Eu peço que abençoe todo o Teu servo, e se alguém está orando comigo, derrama a Tua graça e unção, e abre todas as portas. Pai eterno, eu peço, em nome de Jesus. Amém.